Shalom, shalom, sejam bem-vindos à Escola Eclésia. Você está no curso Básico em Teologia, nas análises dos livros que faz parte da grade de Bibliologia Básica, tá bom? Então, nós da Escola Eclésia resolvemos fazer aqui, primeiramente, uma análise dos livros, antes de falar sobre os números da Bíblia em si, da história da Bíblia. Nós queremos falar um pouquinho, porque acreditamos que isso vai ser de fundamental importância para você que está exercendo o seu ministério dentro da igreja ou é um missionário, para que você tenha um panorama sobre esse livro, sobre cada um dos livros que nós temos aí. Nós vamos agora falar sobre o livro de Deuteronômio. Relembrando um pouquinho aquilo que nós falamos aqui sobre o número de números, nós aprendemos que a palavra-chave do livro de números é principalmente incredulidade e as suas consequências terríveis para um povo que acaba perecendo no deserto por causa da incredulidade, tá bom? Então nós temos diversas advertências, nós falamos sobre as 7 murmurações do deserto que provocou aí em si a morte dessa geração no deserto. Então nós vamos avançar um pouquinho agora para o livro de Deuteronômio, mas como não poderia deixar de ser, quero orar com você, amém? Deus, em nome de Jesus, nós declaramos céus abertos sobre as nossas mentes, sobre o nosso espírito, sobre nossa alma e sobre o nosso corpo, Pai. Que o teu espírito da verdade, da profecia, da revelação e do conhecimento esteja sobre nós. Usa-nos, Pai, como um instrumento perfeito em tuas mãos, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a cada um dos patrocinadores desse projeto e a você, aluno, que tem mandado seu feedback, que tem gostado das aulas, que tem entendido o propósito. Eu quero deixar bem claro para você que talvez assista esse vídeo, ele não é voltado para um bacharel em teologia, para um médio em teologia, tá? Ele é voltado para aqueles que em si já estão dentro de um corpo eclesiástico, mas não tiveram a oportunidade de fazer a sua iniciação nos seus estudos teológicos. Então esse vídeo é voltado para você que quer aprender, para você que tem um conhecimento básico, mas quer esmiuçar um pouquinho mais. Então nós vamos adentrar, fazer uma introdução com esse curso básico, voltado para o exercício ministerial, principalmente para aquele que já prega, para aquele que já está, de uma certa maneira, cuidando de alguém. Nós queremos proporcionar uma melhoria no seu conhecimento teológico. Então, me desculpe os amigos aí que em si desejam ouvir um pouquinho mais aprofundado sobre teologia. Esse curso talvez não seja voltado para você, tá bom? Deus te abençoe. Vamos falar um pouquinho sobre o livro de Deuteronômio, o grande livro de Deuteronômio, tá bom? Então, ele deriva, praticamente, o nome dele deriva de 2 palavras gregas, tá? Então, uma vai ser Deuteros, que significa segunda, e nomos, tá bom? Em si, que tem a conotação de lei. Então, é segunda lei, ou, na verdade, a repetição da lei. Então aqui você vai ver repetido muito aqui toda a lei que já está ali em Levíticos, tá? Que está ali em Êxodo. Então você vai ver Moisés lendo novamente. Por que isso? Porque houve a necessidade. Passou-se o tempo do povo que estava no deserto, uma geração que pereceu no deserto, e agora nós temos uma segunda geração que não tinha ouvido essa lei. Então, nesse segundo recenseamento, foi feito o segundo recenseamento, tá bom? Que nós tivemos aí, já lido em números. Teve a sentença de Deus, passa-se um tempo onde a geração incrédula perece no deserto, e agora nós temos uma segunda geração de israelitas, onde se faz necessário a leitura e a explanação da lei por Moisés. Então, é sobre isso, basicamente, que vai nortear tudo isso, tá? Novamente, comumente aceito pela comunidade teológica, que o escrito ele foi feito por Moisés, tá bom? Nessa ocasião histórica, nós vamos ver uma coisa que é aquilo que eu já estava explicando. Então, a geração anterior de Israel, ela já havia perecido no deserto, tá bom? Então, é necessário fazer a repetição da lei. No seu conteúdo em si, a gente começa a ver aqui uma série de discursos que Moisés vai começar a exortar o povo. Então Moisés ele vai começar a mostrar quais foram as consequências em si que tiveram o povo que pereceu no deserto pela incredulidade. Então Moisés ele vai ser muito incisivo
nisso no livro de Deuteronômio, tá bom? Então, ele vai falar ali logo antes, em Moabe, um pouquinho antes ali da travessia do Jordão, tá bom? Qual é o tema principal? Repetição das leis proclamadas no Sinai como um chamado à obediência, e ele mescla um pouquinho isso aí com a lembrança das experiências da geração passada, como eu falei quase agora aqui, tá? Então Moisés ele vai fazer toda a explanação da lei, ele vai falar muito sobre a lei, vai chamar o povo à obediência e vai lembrar esse povo qual foi o resultado da desobediência da geração que pereceu no deserto. Então Moisés ele vai ter essa incumbência de Deus, e como legislador e organizador do povo agora, ele tem aí basicamente essa obrigação de chamar o povo, de chamar a responsabilidade, matar no peito, falar assim, vocês têm que matar no peito essa lei, vocês têm que guardar ela no seu coração, porque foi a incredulidade quanto a Deus, a incredulidade quanto à obediência a Deus que fez os seus antepassados perecerem no deserto. Então Moisés ele vai ser bem duro aqui em Deuteronômio. Pensamento-chave, tá? O requisito divino à obediência. Então Moisés ele vai frisar muito isso, vai frisar muito isso, ó, Deus chama vocês para serem obedientes, tá bom? E nós vamos começar a nossa primeira leitura aqui no capítulo 10 de Deuteronômio. Bora lá, bora ler! Capítulo 10 de Deuteronômio. Bora lá que é ao vivo, né? Capítulo 10, nós vamos fazer a leitura, versículos 12 e 13, tá? Diz assim: E agora, ó Israel, que é que o Senhor, o teu Deus, pede de ti? Não é que temas o Senhor, o teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames, e sirva ao Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Então Moisés já chega matando no peito. O que é que o Senhor te pede? O que Deus está te pedindo no final das contas? Não é que você guarde as leis, que guarde os seus mandamentos, os seus estatutos para o obedecerdes, para que ames ao Senhor e ames também a sua lei. Mas aí já chama o povo na responsabilidade, tá? Então, ele vai seguir aqui em Deuteronômio, ele vai abranger 6 pontos aqui principais. Primeiro, lembrança do relacionamento de Deus com Israel no passado. Isso vai ser do capítulo 1 ao capítulo 4. Então você vai ver de Moisés fazendo essa lembrança. Então lembra aí um pouquinho de como era o relacionamento no passado. Aí ele vai fazer a repetição do decálogo, que são os 10 mandamentos, tá? Então Moisés começa ali, tá? Faz a repetição da lei e faz a referência à eleição de Israel como povo separado e obediente aos mandamentos divinos. Então ele vai pegar aqui, vai esmiuçar do capítulo 5 ao capítulo 11. Agora ele vai falar um pouquinho, que é muito importante, do código de leis para a vida em Canaã. Ou seja, Moisés ele começa agora a preparar o povo para a entrada, morada e permanência em Canaã. Isso é muito importante nós termos consciência, porque isso vai demandar basicamente 14 capítulos, Moisés falando sobre o modo de vida, como os israelitas deveriam se comportar, o que eles não deveriam fazer e o que eles deveriam fazer quando entrassem em Canaã. Isso é um ponto muito importante da Bíblia no Antigo Testamento. Cara, você precisa ler isso aqui. Tá? Nós não vamos fazer a leitura e explanação do livro de Deuteronômio, porque esse vídeo ficaria muito longo, mas só que nós estamos te dando aqui um parâmetro para que você leia. Você precisa ler o livro de Deuteronômio. Você precisa ler a Bíblia, você precisa ter conhecimento disso. Tá? O quarto ponto são as bênçãos pronunciadas sobre a obediência.
e as maldições sobre a desobediência, a morte e a vida expostas perante o povo. Né? Esse daqui é outro capítulo-chave e a gente vai começar a ver aí a partir do capítulo 27 ao capítulo 30 de Deuteronômio, onde Deus fala assim: eis que expõe diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolha, porém, a vida. Tá bom? É um capítulo-chave também da Bíblia que vai estar aí, o versículo-chave. Tá? Ele vai seguir um pouquinho a mais aí, nas palavras finais de Moisés, vai falar sobre o seu cântico, bênção, capítulos 31 ao 33, tá bom? E vai falar agora da lembrança adicional da última visão e da morte de Moisés, no capítulo 34 de Deuteronômio, tá? Agora nós vamos falar sobre as palavras-chave e as menções mais importantes que nós temos no livro de Deuteronômio. Então, tome nota aí, tá? Repetida, palavra-chave vai ser lembra-te. Moisés vai bater muito nisso aqui. Lembra-te, lembra-te, lembre-te, se lembre, se recorde. Moisés vai falar muito sobre isso, tá? Vai ser basicamente todo o livro ele vai falar isso. Então, lembra-te da promulgação da lei, capítulo 4, versos 9 e 10. Da aliança, capítulo 4, verso 23. Do cativeiro do passado, capítulo 5, 15. Da libertação, capítulo 7, 18. Da liderança e da provisão divina, capítulo 8, versos 2 a 6. Dos pecados do passado, capítulo 9, verso 7. Dos juízos divinos, capítulo 24, verso 29. Dos dias passados, capítulo 32, verso 7. Aí ele entra agora nas passagens mais importantes. O grande mandamento e a importância de não esquecer a palavra de Deus, capítulo 6, dos versos 4 ao verso 12. Tá bom? As riquezas da provisão divina e os perigos de esquecê-la. A idolatria, capítulo 8. Tá bom? As bênçãos da obediência e a maldição do pecado, capítulo 28. Leia, cara, isso aqui. Esse livro de Deuteronômio ele é importantíssimo para que nós possamos entender, compreender o caráter de Deus. A gente sempre fala muito aqui na igreja por que é importante você ler a Bíblia em sua totalidade, para que você possa compreender qual é o caráter de Deus, o que Deus pensa a respeito de todas as coisas. Eu vejo, e eu continuo batendo muito nessa tecla, que eu vejo muitos teólogos do YouTube, né, que tem aí talvez uma formação, ou tem uma formação, mas só que ele não conhece os pormenores, principalmente dos princípios. Teologia por teologia, ela vai te conduzir ao erro, mas quando nós começamos a entender os princípios e o caráter de Deus, nós não temos problemas mais com interpretação. Ou qualquer interpretação que seja errônea, nós submetemos essa interpretação ao caráter de Deus, tá bom? Então, se eu posso separar aqui dois momentos chaves nesse livro, Deus falando sobre as consequências da bênção e as consequências da maldição, ou na verdade, as consequências da obediência e as consequências da desobediência, e principalmente o estilo de vida, o modo de vida que eles deveriam ter agora ali, quando entrasse em Canaã. Tá bom? Quer ver? Eu vou separar uma leitura aqui para vocês, só para vocês entrarem comigo nisso, no que eu estou falando aqui. Tá? Abra aí capítulo 12, Deuteronômio, capítulo 12. A gente vai ler uma leitura bem básica aqui, e vocês vão amar. Deuteronômio, capítulo 12. Verso 28, diz assim, guarde e cumpre todas essas palavras para
palavras que te ordeno, para que bem te suceda a ti e a teus filhos depois de ti para sempre, fazendo o que é bom e reto aos olhos do Senhor, o teu Deus. Quando o Senhor, o teu Deus, exterminar de diante de ti as nações, para onde vais, para as possuir e as tiveres expulso e habitares em suas terras, cuidado para não te enganares, imitando-as depois que forem destruídas de diante de ti. Não perguntes acerca dos seus deuses, como serviam estas nações os seus deuses? Assim também faremos. Assim não farás ao Senhor, o teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor e que ele aborrece, fizeram eles e seus deuses. Até seus filhos e suas filhas queimaram no fogo aos seus deuses. Tudo o que eu te ordeno, observarás. Nada lhes acrescentarás, nem diminuirás. Tá bom? Então, isso aqui já deixa pra gente, tá bom? Tem muita coisa que Deus vai falar. Ele vai falar no capítulo 14 aqui sobre os animais limpos e os animais impuros. Ele vai falar no capítulo 13 sobre as precações contra a idolatria. Como distinguir um profeta, se ele realmente é de Deus? Está aqui no capítulo 13. Ó. Quando um profeta ou um sonhador se levantar no meio de ti e te der um sinal ou um prodígio, e suceder que o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o vosso Deus, vos prova para saber se o amais de todo o coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor, o vosso Deus, e a ele temereis. Os seus mandamentos guardareis, a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. Tá bom? A gente volta a um princípio que eu estabeleci aqui. Deus, porque que ele se revela no meio da sarça ardente, como com fogo e com voz. Porque Deus, ele não queria ser novamente confundido ou colocado dentro de mais um panteão de imagens, mas ele queria realmente que o povo entendesse que o princípio estabelecido por Deus é que ele se manifesta com fogo e com voz audível. Então, Deus, ele não quer para si imagens, mas ele quer relacionamento. Um Deus que tem mãos e pode tocar. Um Deus que tem olhos e vê, mas principalmente um Deus que tem boca e fala com o seu povo. Tá bom? Então fica aí a dica. Leiam o livro de Deuteronômio e medite nesta palavra. Tá bom? Deus abençoe sua vida, sua casa, seu ministério, em nome do Senhor Jesus. Shalom. Shalom.